Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Pausa dessa semana. E hoje eu tenho a honra e mais uma vez trazer informações para vocês. Entrar na sua casa, no seu local de trabalho, de onde quer que você esteja, sempre será uma honra para mim. Mas vamos lá, porque o programa de hoje está cheio de informações. Se tem um momento na vida que exige atenção, cuidado e muita informação, é a gestação. Cada escolha alimentar faz toda a diferença para a saúde da mãe e do bebê. E entender quais nutrientes são essenciais pode transformar essa fase em uma experiência ainda mais saudável e equilibrada. Hoje, aqui no programa Pausa, nós vamos falar sobre saúde gestacional, a alimentação e tudo o que você precisa saber para nutrir esse momento tão especial. Você sabe quais alimentos são indispensáveis durante a gravidez? Como garantir que o corpo receba todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê? E quais mitos ainda circulam sobre a alimentação na gestação? Para esclarecer todas essas dúvidas e trazer orientações, profissionais gabaritadas estarão conosco. Por isso, nós preparamos um programa cheio de muitas dicas para vocês. Então, já se aconcheguem-se na sua cadeira, no sofá, porque o nosso Pausa de hoje está imperdível. A incidência da diabetes gestacional tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. No Brasil, estima-se que a condição afete aproximadamente 18% das gestações, conforme dados da Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma revisão sistemática em meta-análise realizada com dados de 2010 a 2023 identificou uma prevalência combinada de 14% da diabetes gestacional, indicando um aumento considerável relacionado a estimativas anteriores. Nos Estados Unidos, um estudo apontou um aumento de 30% do aumento da diabetes gestacional. Esse cenário é preocupante, pois o diabetes gestacional pode acarretar complicações, tanto para a mãe quanto para o bebê, além de aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares no futuro. A cantora Lesha, nos últimos meses, acabou sofrendo uma pré-eclâmpsia devido a uma diabetes gestacional e, de acordo com o boletim médico da cantora, a mesma estava internada na unidade semi-intensiva em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto no desenvolvimento da sua bebê. Infelizmente, a cantora Lesha e o ator Ricardo Viana acabaram perdendo a criança de apenas 6 meses. Mas para que possamos evitar surpresas durante a gestação, eu tenho a honra em convidar a nossa nutricionista querida aqui do programa Pausa, a Manuela Monteiro, que estará conosco remotamente hoje, mas aqui no estúdio, a doutora Mariana Carvalho, que é endocrinologista. Mari, entra aqui, seja muito bem-vinda. Que prazer receber você mais uma vez aqui no nosso estúdio, hoje presencialmente, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande, uma honra muito grande. Sou eu que agradeço. Por favor, Mari, sente-se. Nós vamos começar perguntando para Manu. Manu, eu sei que muitos se preocupam com a alimentação no período da gestação. Eu queria que você nos desse algumas dicas sobre quais são os principais cuidados nutricionais que a gestante precisa ter para garantir uma alimentação equilibrada e saudável durante a gravidez. Oi, Vanessa, tudo bem? Graças a Deus eu já estou recuperada a voz, né, para falar um pouquinho com vocês desse assunto que é tão importante e que eu vivo sempre dentro do consultório. Então, como que essa gestante, né, pode ter essa alimentação equilibrada? Eu sempre falo para elas que elas precisam pensar na alimentação como um todo e preferir comida de verdade. O que é comida de verdade? Com o mínimo de ingredientes necessários na sua lista de ingredientes. Né? Por exemplo, as frutas, que é um ingrediente só, as verduras, legumes, vegetais, que é apenas um ingrediente, as carnes,
os ovos, leite e derivados, né? E algumas combinações que a gente pode fazer no dia a dia, como um bolo com ingredientes do bem, onde a gente junta, né, vários nutrientes para também trazer alguma preparação aí que traga um conforto também para essa gestante. O que a gente precisa evitar é os produtos industrializados, os ultraprocessados, né? Ricos em aditivos, químicos, né, artificiais, muitas das vezes, que é isso que prejudica muito, não só a alimentação dessa gestante que está com uma diabetes gestacional, assim como nós todos. E eu tenho certeza, Manu, que o Empório Casa Verde tem vários produtos que podem enriquecer a alimentação durante o período gestacional. Mas já que nós estamos com uma médica endocrinologista no nosso estúdio, nada mais justo do que questionar algo semelhante. Doutora Mariana, de que forma a alimentação da gestante pode impactar o desenvolvimento do feto e a sua saúde ao longo da vida? De maneira absoluta, né, Vanessa? Porque tendo em vista que todos os nutrientes que o bebê precisa e recebe através do cordão umbilical dependem da alimentação da mãe. Então, uma alimentação rica em carboidrato, uma alimentação rica em alimentos industrializados, tem esse potencial, né, de interferir no crescimento e no desenvolvimento da criança. Interfere também na questão do desenvolvimento neurológico, principalmente relacionado à deficiência de algumas vitaminas, alguns minerais, se porventura a gestante não conseguir fazer esse aporte adequado em relação à alimentação. E nós precisamos lembrar também, né, Vanessa, que estudos mais recentes mostram que a alimentação da mãe é capaz de mudar a expressão genética do filho intraútero, fazendo com que essa criança nasça com risco aumentado de desenvolver obesidade e diabetes na idade adulta. Então, assim, é muito importante que essa mãe tenha a preocupação em fornecer macronutrientes importantes, carboidratos, gorduras boas, proteínas e os micronutrientes, ácido fólico essencial para o desenvolvimento neurológico dessa criança, vitaminas do complexo B, cálcio, iodo. Então, são essenciais que a mãe tenha essa preocupação em relação a essa suplementação adequada. Que é uma fase muito importante. Manu, como abordamos no início do nosso programa, o diabetes gestacional é uma preocupação para muitas mulheres. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessa condição e como a alimentação pode ajudar na prevenção? O principal fator de risco para o desenvolvimento da diabetes gestacional, Vanessa, é o excesso de peso dessa gestante, né? Muitas vezes ela já engravida, né, com um sobrepeso, uma obesidade ali instalada. Também o excesso do ganho de peso durante a gestação, porque às vezes ela pode descobrir essa diabetes gestacional mais tarde, né, ali no 4º mês da gestação. E também se ela teve uma diabetes gestacional em uma gestação prévia, vamos supor que ela está tendo o 2º filho, né? Se ela já passou por essa condição, o risco dela ter agora novamente é alto. Também a presença de pressão alta, né, que a gente chama de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia em uma outra gestação. O histórico de diabetes na família, né, às vezes um pai, uma mãe ou um parente ali de 1º grau também é um fator de risco. Uma má alimentação, né, onde a gente tem um excesso de carboidrato ou glicemias, né, se alterando muitas das vezes além aí do adequado. Então são todos fatores de risco. E a alimentação, a gente fala que é o pilar central aí para o cuidado dessa diabetes gestacional. É o tratamento de primeira escolha, porque por meio da alimentação saudável, combinando os nutrientes adequados, né, priorizando aí a qualidade da alimentação e a quantidade, que é super importante, porque eu sempre falo que até o saudável em excesso, ele faz mal. Então, quando a gente consegue fazer toda essa combinação de acordo, claro, com a realidade dessa gestante, né, com as suas preferências, nós conseguimos muito bem controlar essa diabetes. E você tem visto pacientes que tenham desenvolvido diabetes gestacional, Manu? Sim, Vanessa, essa é uma realidade dentro do meu consultório. Como eu atendo muito, né, esse público, essas mulheres, e é uma especialidade minha também, eu tenho visto cada vez mais no consultório. Mas eu sempre falo, Vanessa, toda gestante, ela precisa de um acompanhamento nutricional. Infelizmente, tem chegado muitas mulheres já com o diagnóstico, né, do diabetes gestacional, mas a gente consegue fazer a prevenção, que é o que eu falei anteriormente. Então, se a gente conseguisse, né, que essa gestante chegasse no consultório antes do diagnóstico, mas a organizar toda a sua alimentação, com certeza nós teríamos muito menos mulheres nessa condição.
Doutora Mariana, como estamos falando sobre essa questão da diabetes gestacional, que é uma preocupação crescente, né? Como uma gestante pode saber se tem essa condição da diabetes gestacional, do diabetes? Existem sinais no dia a dia que podem indicar isso? Tudo começa por um bom pré-natal, né? Um pré-natal feito de maneira adequada e o mais precoce possível, né? Então, assim, a diabetes é uma doença, na maioria das vezes, e na gestação não seria diferente, silenciosa. Então, é muito importante que essa gestante faça os exames laboratoriais desde o início, porém, aquelas gestantes que têm fatores de risco, então, estar mais atentas, então, aquelas gestantes que são obesas, aquelas gestantes que têm história familiar de diabetes, aquelas gestantes que já tiveram diabetes gestacional, então, assim, elas precisam ficar mais atentas em relação a essa investigação que é feita através de exames laboratoriais. Com 24, 28 semanas, essa gestante ela vai ser submetida a um teste em que ela toma uma sobrecarga de glicose e vai dosar as glicemias seriadas. Qualquer alteração em um desses exames, ela já é considerada como diabetes gestacional. Na gestação, não existe pré-diabetes. Ou a gestante é diabética ou ela não é diabética. Mas alguns sintomas podem ser indicativos. Então, aquela gestante que apresenta infecção de repetição, infecção urinária, candidíase, uma fome excessiva, uma sede excessiva, ela urina com muita frequência e também aquela gestante que sente um cansaço fora do habitual, né? Dentro da gestação já é natural que a mulher se sinta mais cansada, mas é um cansaço extremo. Então, assim, são sintomas que podem sugerir que a glicose esteja um pouco mais elevada, necessitando de investigação. Por isso a importância do pré-natal. Mas, doutora, isso tem algo relacionado com as questões hormonais? Quais são os principais hormônios envolvidos na regulação metabólica durante a gravidez e como a alimentação pode influenciar no seu equilíbrio? Tem tudo a ver com a questão hormonal, principalmente um hormônio chamado insulina, né, que é um hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue produzido pelo pâncreas. Então, nós sabemos que no terceiro trimestre, principalmente, há uma redução da sensibilidade a esse hormônio, principalmente por conta de um outro hormônio chamado hormônio lactogênio placentário, produzido pela placenta, que acaba favorecendo a hiperglicemia, por conta da dificuldade dessa insulina em agir. Nós temos também interferência da progesterona, né? A progesterona é um hormônio que também aumenta durante a gestação, responsável por favorecer a circulação placentária, e aí muitas vezes a progesterona ela também leva uma musculatura um pouco mais relaxada, aumenta o refluxo, então é importante que as mulheres elas tenham refeições mais fracionadas, evitar uma sobrecarga de refeição numa determinada refeição, né? Então, nós temos também o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, né, que acaba interferindo também no controle da glicose. Então, assim, existem alterações metabólicas e hormonais durante a gestação que são capazes de interferir nesse controle metabólico. E é muito importante que a alimentação equilibrada possa regular esses hormônios. Com toda certeza. Manu, já que você é a nossa nutricionista oficial do Pausa, desde o primeiro Pausa, eu gostaria que você direcionasse uma dica para as gestantes que já foram diagnosticadas com diabetes gestacional. Quais são os alimentos que são recomendados e quais devem ser evitados para manter a glicemia sob controle? Então, Vanessa, quando essa mulher ela já tem esse diagnóstico, nós temos que ter um olhar muito amplo, né, para toda a sua rotina. Não tem um alimento específico, né, que vai ser um milagroso, por exemplo, para ela, mas assim um contexto. Se a gente trabalhar, né, com a comida de verdade, priorizando as combinações corretas, que eu sempre falo, combinar o carboidrato, né, que é o vilão, né, do diabetes, com a proteína. Por exemplo, quando eu falo isso, eu vou comer uma tapioca, eu combino uma tapioca com ovo mexido, aí eu estou combinando um carboidrato com uma proteína, às vezes um pão, que essa gestante acha que tem que ficar sem, mas não é necessário, a gente faz a combinação correta. Coloca ali uma carne, um frango desfiado, um patê, uma carne moída, por exemplo, ou um ovo mexido com queijo, a gente já tem uma glicose mais controlada depois dessa refeição. Ou, por exemplo, combinar o carboidrato junto com uma fonte de gordura, lipídio, né? Quando eu falo isso, pode ser, por exemplo, uma fruta com um mix de castanha, né? Então, a gente tem um carboidrato com a gordura excelente da castanha. Então, nós temos que priorizar essas combinações corretas, que assim a gente vai ter uma glicose mais estável
durante o dia dessa gestante. O que a gente tem que evitar é os picos de glicose durante o dia, né? Quando a gente come alimentos isolados, por exemplo. Essa gestante quer comer um brigadeiro, ela vai ter um pico de glicose, posteriormente ela já vai ter uma baixa dessa glicose. Isso que é muito ruim para o nosso organismo como um todo. E os alimentos que devem ser evitados são aqueles muito açucarados, né? Então, os doces disfarçados nos alimentos, né? Os açúcares disfarçados com aqueles nomes diferentes, né? Açúcar invertido, xarope de glicose, né? Glucose, tem várias outras denominações para o açúcar propriamente dito. E também os ultraprocessados, né? Aqueles alimentos de pacotinho que tem muitos aditivos químicos artificiais, né? Que tem uma lista de ingredientes gigantesca que às vezes a gente não consegue nem ver o que tem ali dentro, né? E de forma geral, evitar o excesso de carboidrato. Doutora Mariana, a Manu já deu algumas dicas em relação à alimentação, mas podemos ir um pouco além da dieta equilibrada. Existem recomendações específicas para gestantes com distúrbios endócrinos, como hipotireoidismo ou síndrome de ovários policísticos, que pode impactar a gravidez? Com certeza absoluta, né? Gestantes com hipotireoidismo são gestantes que a gente precisa ficar atenta, né? Porque o hipotireoidismo leva a uma redução na produção do hormônio muito importante para o desenvolvimento do bebê. Quando não tratado adequadamente, pode levar a uma restrição de crescimento no intraútero e também está relacionado com alterações no desenvolvimento neurológico. Então, essas mulheres precisam, muitas vezes, ajustar a dose do hormônio que elas já vinham em uso. Então, aquelas mulheres que já tinham o hipotireoidismo, elas precisam ajustar a dose e fazer investigações hormonais também ao longo das consultas de pré-natal, né, a cada trimestre, para identificar essas alterações. Então, se porventura houver uma deficiência do hormônio da tireoide, é muito importante fazer essa suplementação. O iodo também é muito importante, o selênio presente na castanha do Pará também é muito importante para um bom funcionamento da tireoide. Em relação à síndrome dos ovários policísticos, a gente precisa estar atento porque é uma condição que leva a uma resistência à insulina, aquilo que a gente comentou agora há pouco, né, Vanessa? Então, assim, essa insulina, esse hormônio responsável por controlar o açúcar no sangue, ele não consegue atuar, então tem uma predisposição maior ao diabetes e à obesidade. Então, é muito importante essa gestante estar atenta em relação a essas alterações hormonais, procurar um bom profissional para poder organizar, para que não tenha complicações nem para ela e nem para o seu bebê. Exatamente. Vocês viram, não é, pessoal? Cuidar da saúde, eu sempre disse que é essencial, mas no período gestacional essa atenção precisa ser redobrada. A alimentação equilibrada, o acompanhamento nutricional adequado e a manutenção de hábitos saudáveis fazem toda a diferença para o bem-estar da mãe e o desenvolvimento do bebê. Como as nossas convidadas nos informaram nesse nosso primeiro bloco, o diabetes gestacional tem aumentado e a informação é a nossa maior aliada para prevenir e lidar com essa condição da melhor forma. Bom, eu quero agradecer demais a sua presença, doutora Mariana, que compartilhou conosco tanto conhecimento. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui no Pausa, viu? Eu que agradeço, tá? Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Para a gente, muito mais ainda. Bom, no próximo bloco, a Manu continua com a gente para trazer mais dicas e informações importantes. Nós temos mais uma convidada daqui a pouquinho. Fiquem aí que a gente já volta. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais.
Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo um produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Estamos de volta com o Pausa e hoje estamos falando sobre um tema essencial, a saúde gestacional e a importância da alimentação equilibrada durante esse período tão especial. Já conversamos sobre os impactos da nutrição e os desafios do diabetes gestacional. E agora seguimos com mais informações que são necessárias para as futuras mamães. E para enriquecer ainda mais essa conversa, convidamos a médica ginecologista e obstetra, doutora Stefane, para se juntar a nós aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Prazer é todo nosso. Por favor, sente-se conosco. Doutora, mais uma vez bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui conosco. Eu acredito que seja a sua primeira vez, a primeira de muitas. Eu quero te perguntar algo que pode ser a dúvida de muitas pessoas que nos assistem. Quais são os números mais recentes sobre a incidência de diabetes gestacional e como essa condição tem evoluído entre as gestantes nos últimos anos? Essa condição, ela tem se tornado mais frequente nos últimos anos, principalmente por conta dos maus hábitos de vida, né? E a gente tem visto um aumento crescente da obesidade nas mulheres em idade fértil. Então, de dados no Brasil, nesse último ano, está com uma prevalência de cerca de 18%, o que representa para cada 6 gestantes, uma tem diabetes gestacional. Então, se a gente for falar em termos de números, no Brasil nascem cerca de 2,9 milhões de crianças por ano. Dessa quantidade, cerca de 500 mil crianças são filhas de mães que tiveram diabetes gestacional. Muito alto. É um número muito significativo e isso tem influência também da idade materna. Então, a gente observa que tem uma prevalência maior de diabetes gestacional e outras doenças, como, por exemplo, pré-eclâmpsia, em mulheres que engravidam após os 35 anos. Então, tem coisas que são modificáveis, né, como os hábitos de vida, mas a idade não é uma coisa que está nas nossas mãos. Exatamente. Então, a gente tem que fazer nossa parte. Biológica mesmo. Isso. Tem que estar o mais saudável possível para que esses fatores genéticos e de idade não tenham tanta interferência. Com toda certeza. Manu, digamos que uma boa alimentação melhora a condição de todo o organismo. Eu quero que você nos informe sobre como a alimentação influencia o desenvolvimento do bebê e quais nutrientes não podem faltar na dieta de uma gestante. Vanessa, a alimentação, ela estando equilibrada, ela participa de toda a formação desse bebê para que ele venha super saudável, né? Então, nós temos que fazer todas aquelas combinações que eu falei. Os macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras que estão presentes, né, nos alimentos, são super importantes para diversas formações do bebê. Por exemplo, as proteínas, né, elas têm essa função estrutural, né, cabelo, pele e unha, né, formação muscular. A gordura, né, é super importante. Por exemplo, a gente precisa da formação de um colesterol no nosso organismo, que participa da formação dos nossos hormônios, né? O carboidrato também vem trazendo energia, né, para essa mamãe, para esse bebê. Então, desde que a gente faça a combinação correta desses nutrientes, nós temos um desenvolvimento maravilhoso desse feto. E um dos principais micronutrientes, quando a gente fala, né, são as vitaminas e os minerais. Nós falamos aí das vitaminas lipossolúveis, que elas são absorvidas em gordura. Por exemplo, vitamina A, que participa da visão. E nós temos a vitamina D, que quando somos expostos ao sol, a gente consegue formar essa vitamina D, que é super importante para a nossa formação imunológica. Nós temos a vitamina E, a vitamina K, nós temos o zinco, magnésio, selênio. O zinco participa de uma série de reações químicas no nosso organismo, participa da formação imunológica também. A gente consegue ele aí por meio das nozes, castanhas. Nós temos o ferro, que faz o transporte de oxigênio, né, que a gente consegue ele nas carnes, nos ovos, e ele previne a anemia, né, tanto da mamãe quanto do bebê.
Nós temos aí o cálcio, que é super importante para a formação óssea desse bebê. Temos também o ácido fólico, que participa diretamente do desenvolvimento do tubo neural do bebê. Nós temos o ômega 3, um nutriente super importante. Quando você pega qualquer suplemento para gestante, sempre tem ali uma parcela de ômega 3 na composição. Por quê? Participa do desenvolvimento neurocognitivo desse bebê, além da visão. Então, nós temos inúmeros micronutrientes, né, que quando a gente tem uma alimentação super equilibrada, nós conseguimos atingir esse aporte de nutrientes. Mas sempre a gestante vai precisar de uma suplementação a mais, porque às vezes ela não consegue nem para ela esse tanto de nutrientes, né? Quem dirá ela conseguir passar isso para o bebê. Por isso que toda gestante é suplementada com polivitamínico. Existe algum produto específico no Empório Casa Verde que você queira indicar para que as pessoas possam fazer uso durante o período gestacional, Manu? Vanessa, eu falo que a Empório Casa Verde ela foi feita para atender essa gestante, né? Tendo diabetes ou não. Lembra que eu falei que é super importante a prevenção? Então, lá na loja, nós temos, né, essas castanhas que eu citei, esses produtos a granel, as sementes, né? Quando eu citei ali do cálcio, por exemplo, a gente tem as sementes como o gergelim, que é riquíssimo em cálcio, né? Porque geralmente a gente só pensa em leite e derivados, né? Mas nós temos uma linha de congelados, né, com comida com poucos ingredientes na sua lista, né, que vão ajudar no dia a dia dessa gestante. Nós temos os refrigerados, os iogurtes, né, que são fonte de cálcio também, por exemplo. Nós temos a parte das quitandas, né, dos bolos, né, quando essa gestante deseja muito comer um docinho, mas fica com medo de alterar a sua glicose. Nós temos todos os bolos zero açúcar e adoçados naturalmente, com adoçante natural na Empório. Nós temos os pães integrais feitos de fermentação natural, que é super importante também. Pão sem glúten, se essa gestante às vezes ela tem intolerância, além de uma série de outros alimentos que a gente tem lá sem glúten. Às vezes essa gestante também é intolerante à lactose, associada a essa diabetes, a gente tem esses produtos também. Nós temos a parte do lanche, né, que é super legal. Às vezes essa gestante quer comer fora de casa, mas ela se vê numa situação em que ela nem sai de casa com medo de alterar essa glicose. E lá ela consegue fazer essas combinações. Lembra, por exemplo, de uma crepioca, onde a gente associa uma tapioca com o ovo, aí a gente já consegue diminuir o índice glicêmico, né, desse alimento, que é a velocidade de absorção dessa glicose. Então é super importante que ela faça um acompanhamento nutricional, por exemplo, ela chegar a conseguir fazer essas boas escolhas naturalmente, essas combinações. Além disso, nós temos uma linha de suplemento para essa gestante que é muito legal. Lembra que eu falei que é super importante o suplementar com ômega 3? E lá nós temos várias marcas, né, com ômega 3 com altíssima qualidade, né, com altíssimas dosagens, com uma quantidade de DHA super alta, que é esse que é importante para a formação, né, neurocognitiva desse bebê, da visão. Além do suplemento próprio para gestante, que é o pós-natal, né, da nossa marca parceira True Source. Nós temos ali os magnésios, às vezes essa gestante ela precisa suplementar separadamente alguns nutrientes, né? Então a gente tem o magnésio, a vitamina D, que eu gosto sempre de prescrever separadamente do polivitamínico. Nós temos também o ferro, se ela precisar suplementar separadamente. Então tem de tudo lá para ajudar essa gestante a ter essa gestação super saudável. Doutora, quais os fatores de risco que mais contribuem para o desenvolvimento do diabetes gestacional e como as mulheres podem agir preventivamente antes e durante a gravidez? A gente falando de uma consulta pré-concepcional, né, as mulheres, a gente vai conseguir identificar durante a consulta fatores que podem ser evitáveis. Então, se durante uma consulta pré-concepcional a gente identifica um pré-diabetes, por exemplo, ou então sobrepeso, obesidade, já vamos orientar que essa paciente com o propósito da gestação perca peso, adeque essa questão de atividade física, alimentação balanceada, para chegar na gestação de uma forma mais saudável. E durante a gestação em si, os fatores de risco que já foram identificados, a gente vai estar trabalhando em cima, né? E como eu falei, questão de idade é uma coisa que não pode ser modificada. Mas se essa mulher pratica atividade física, consegue reduzir
a resistência à insulina, que foi uma coisa que a Mariana trouxe no bloco anterior. Então, contribuindo assim para que não acarrete. Eu costumo falar que o diabetes gestacional é um alerta. Então, a mulher que tem esse diagnóstico, mas faz a parte, não vai trazer repercussão para esse bebê. Então, não é assim ficar desesperada, é fazer a parte, tá ativa ali para que não acarrete em consequências que podem ser muitas vezes catastróficas para essa família. Isso, e minimize aquela pessoa que já tem uma predisposição, muitas vezes tem até questões genéticas envolvidas, não tem, doutora? Isso, tem questões familiares, então o antecedente familiar ou antecedente pessoal mesmo, né? Já tinha um pré-diabetes ou então numa gestação anterior teve diabetes gestacional. São fatores que aumentam ainda mais a prevalência numa futura gestação. Doutora, falamos muito aqui no nosso programa hoje sobre alimentação. Mas além da alimentação e da atividade física, que a gente acabou de dizer, o acompanhamento médico, é claro, o que pode ser feito a mais para evitar esse desenvolvimento do diabetes gestacional? Manter bons hábitos para você não estar num nível de estresse elevado, por exemplo. Então, a gente tem que falar muito sobre saúde mental, né? Durante a gestação vem muitos medos, tem dicas e histórias que a gente vai ouvir que isso deixa a gente muito suscetível, né? E aí, muitas vezes, vai descontar na comida, por exemplo, né? Então, isso tá muito ligado. Mas é essencial manter o pré-natal adequadamente, fazer as consultas regulares e associar a isso a prática rotineira de atividades físicas, manter tudo... O sono que é algo que pode atrapalhar muito nisso, né? Porque durante o sono vai ter a liberação de hormônios para te deixar mais tranquila ao longo do dia. É uma restauração corpo e mente também, né? É isso. Uhum. É isso mesmo. Agora, sobre algo que todas as grávidas precisam saber e se informar mais, é sobre os enjoos. Eu, por exemplo, doutora, tive muito enjoo na minha segunda gestação, muito, até o 4º mês. Eu não conseguia sentir o cheiro, que é uma coisa que até a gente não percebe no dia a dia, do óleo de cozinha que era utilizado para fazer a comida. Tanto é que desde a minha segunda gravidez, ou seja, 26 anos, nós deixamos de usar um óleo específico em casa, porque o cheiro, que é o óleo de soja, o cheiro me incomodou profundamente, eu nunca consegui superar. E tem pessoas que têm enjoos de coisas aleatórias, né? O creme dental, o cheiro de perfume, enfim. Quais as dicas que você nos dá, nutricionais, que podem ajudar a minimizar esses sintomas sem comprometer a alimentação? Fazer uma dieta fracionada, então não ficar longos períodos sem se alimentar. A gente observa que aquela grávida que fica mais de 3 horas sem comer, quando sofre com náusea, isso tende a piorar. Por isso que é muito frequente as náuseas matinais, né? Então fica ali o período da noite sem ingerir nada, acorda com o estômago péssimo. Inserir gengibre na dieta, então assim, pode colocar o gengibre cortadinho ali com a água, né? Alimentos mais ácidos, como espremer o limão na água, por exemplo, também ajuda nisso. E evitar industrializados, então tudo que for fritura, que tiver muita farinha branca, tudo isso pode contribuir também para piorar esse sintoma. Então vocês viram que não é tão difícil, né, gente, ter essa consciência para poder regular e minimizar esses sintomas. Doutora, agora vamos supor que a gestante já esteja diagnosticada com diabetes gestacional. Quais são os principais cuidados médicos e hábitos que podem ajudar a controlar a glicemia e garantir uma gestação saudável? Quando é feito o diagnóstico de diabetes gestacional, a primeira coisa que a gente vai priorizar é dieta e atividade física. Se já está fazendo isso, por conta própria, eu oriento que procure um profissional do ramo. Então, vai com a nutricionista, com o endocrinologista e procurar um educador físico para orientar. Porque muitas vezes a gente acha que sabe alguma coisa, mas faz, porque vê um vídeo. E não Isso, então adequar com ciência mesmo para aquela prática. E a gente precisa ter os níveis-alvo, né? Então, assim, quando a gestante teve o diabetes gestacional
e a gente precisa, que não são para todas, que a gente vai precisar iniciar uma medicação, que daí a droga de escolha seria a insulina. Então, quando a gente consegue manter, vai fazendo o rastreio ali com os ultrassons para ver se esse bebê está crescendo de forma adequada, né? E com a glicemia. Então, vai picando ali o dedinho para ver quanto que está aqueles valores. Quando ela está sem comer, em jejum, o valor esperado é estar até 95. E depois da refeição, depois de 2 horas, depois de 1 hora, está em até 140. Então, precisa estar dentro desse controle-alvo. Fez ali o diagnóstico, aí ela vai para casa com essa tarefinha de fazer o controle das glicemias e volta na próxima consulta. Se a gente identifica que está com mais de 40% dos valores alterados, aí sim que a gente vai iniciar com a insulina. E vamos adequando de acordo com a rotina daquela mulher, com a alimentação, para que não tenha repercussão fetal. Isso de repercussão fetal, o que que é? É um bebê que cresce muito. Então, a gente vê assim, nossa, nasceu gordinho, lindo, só que o que que isso significa para a vida daquela criança? Na vida adulta, um filho de uma mãe diabética tem mais chance de ter colesterol, diabetes, pressão alta, obesidade. Então, isso, desde ali, os primeiros 1000 dias da criança, que inicia dentro ainda da fase intraútero, repercutem na vida toda. Então, isso é muito significativo, tem muita relevância. Olha só, né? Eu tenho certeza que muitas informações vocês não sabiam com relação a isso. E eu sempre acredito que cuidar da saúde é um investimento da vida e na gestação isso se torna mais evidente. Ter hábitos saudáveis, manter uma alimentação equilibrada e acompanhar cada fase com profissionais capacitados faz toda a diferença para o bem-estar da mãe e do bebê. Então, anotem aí, são pequenas escolhas diárias que podem garantir uma gestação mais tranquila e um futuro mais saudável. Manu, agora, para que possamos encerrar mais esse bloco, após o parto, quais cuidados nutricionais a mãe deve manter, especialmente se teve o diabetes gestacional, para garantir a sua saúde e a do bebê durante a amamentação? Vanessa, essa mamãe ela deve manter todos os cuidados que ela teve durante a gestação no pós-parto. Por isso que até no consultório, quando eu faço um plano nutricional para elas, eu incluo essa consulta pós-parto. Nem que a gente faça uma conversa online mesmo, porque essa mamãe já está ali no puerpério, junto com esse bebezinho, mas a gente precisa programar esse pós-parto, né? Muitas das vezes, essa mamãe, ela não tem tempo, né, de preparar a sua comida, né, por conta de toda a rotina dela que foi transformada nesse momento. Então, a gente precisa de manter refeições práticas, rápidas e nutritivas. Por quê? Essa mamãe que ela está amamentando, ela está passando nutriente direto para o bebê. Então, se ela não tem uma alimentação adequada, saudável, com todos os nutrientes ali adequados, esse bebê também vai ficar deficiente, né? Porque o leite materno é um super alimento, né? O alimento mais completo que a gente tem na vida. Então, vai depender da alimentação dela. Então, ela tem que seguir os mesmos passos, né? Os mesmos cuidados que ela teve durante a gestação, com comida de verdade, né? Alimentação equilibrada, evitando os alimentos ultraprocessados, os aditivos, né? Químicos, artificiais, porque isso passa direto para o bebê. E ele, né? Estando ali com um peso muito baixo, imagina o quanto disso não passa para ele. Então é importante que ela mantenha toda aquela injeção de nutrientes que eu citei antes, né? Continue a sua suplementação, porque tem muita mamãe e depois que ela passa ali pelo parto, ela abandona as cápsulas que ela estava tomando. E ela tem que, na verdade, continuar tomando. E não só para o bebê, para ela também, para ela ter um pós-parto legal, com energia, disposição, para melhorar a memória e concentração, que o ômega 3 tem grande parcela nisso, porque a gente percebe que essa mamãe vai ficando um pouco mais esquecida, né, por conta da mudança da rotina, para ela ter energia, para ela produzir leite, né, para esse bebê. Tá bom, Manu, e se essa mamãe não amamentar e estiver dando fórmula para esse bebê? Porque eventualmente ela não vai conseguir amamentar. Mesmo assim, ela tem que continuar suplementando, porque é o desenvolvimento dela também, é a saúde dela, para ela ter condições, né, ter energia, disposição para cuidar bem desse bebê. Além disso, Vanessa, a gente vê ali, depois de 3, 4 meses, essa mamãe tendo passado por parto normal, parto cesárea, a gente vê muita queda de cabelo, né? A gente vê alteração nas unhas, a gente vê esse esquecimento, né? Essa dificuldade aí na memória, na concentração, no foco.
E isso tudo a gente consegue amenizar por meio da alimentação saudável e da suplementação. Que rico foi esse nosso bloco, esse nosso bate-papo, né? Falando de algo tão importante, tão essencial e em um momento tão especial da vida de toda mulher, quando decide, quando se torna mãe. Então, Manu, eu quero te agradecer pela sua participação, hoje remota. Obrigada por sempre contribuir com o nosso programa. E a você, doutora, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Com certeza, a convidaremos mais vezes para falar sobre esse período tão bonito e tão importante. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e vocês fiquem aí que daqui a pouquinho o Guto vem com Café Consciência. Fiquem com o Momento Parceiro e ainda tem muito pausa para hoje, viu? Olá! Nosso Momento Parceiro de hoje é aqui com a nossa variedade de suplementos que a gente tem na Empório Casa Verde. Nós temos várias opções de proteínas, vitaminas e minerais aqui com várias marcas parceiras. Nós trabalhamos com a Essential, com a Pura Vida, Equalive, nós temos a Nutrify, a Ocean Drop, temos também a linha da Dux, da Topway, da Integral Médica. E aqui você também encontra os produtos da True Source, que é uma marca maravilhosa também. Então, se você está precisando suplementar algo na sua dieta, vem para Empório Casa Verde. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo, com uma linha especial de móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gaby Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Na Lavi Clinic, com a doutora Graciana Vilela, tecnologia e cuidados se unem para realçar sua beleza. Descubra o poder dos nossos tratamentos com os lasers Fotona e Quanta, com Ultraformer MPT e radiofrequência EndMed. Resultados incríveis para a sua pele e corpo. Em nosso spa capilar, devolvemos saúde e vitalidade aos seus fios e couro cabeludo. Agende sua avaliação. Cuidar de você é a nossa especialidade. Lavi Clinic. Beleza e bem-estar em cada detalhe. Olá pessoal de casa, que bom falar sobre alimentação, né? Hoje aqui no Brasil a agricultura familiar tem um papel muito importante na nossa alimentação, porque ela é responsável por grande parte dos alimentos que chegam até as nossas mesas, né? Do campo para a mesa. Então, pequenos produtores vão cultivar frutas, legumes, verduras, grãos, com técnicas que vão valorizar a sustentabilidade, o uso consciente de recursos naturais, né? Além de movimentar a economia local, a modalidade agrícola. Ela gera empregos, ela tem a conexão com o campo, ela fortalece a relação entre produtores e consumidores e garante exatamente alimentos frescos e saudáveis para o nosso dia a dia. E sabe o que nós podemos falar dos diferenciais da agricultura familiar? A qualidade nutricional dos alimentos. Porque como grande parte do cultivo segue práticas agroecológicas, de baixa interferência química, baixo uso de defensivos agrícolas, os produtos costumam ser mais naturais, mais ricos em nutrientes e são essenciais para a nossa saúde. E, além disso, o consumo de alimentos, vindos diretamente da agricultura familiar, diminui a nossa dependência de alimentos ultraprocessados, industrializados, e incentiva, claro, a nossa alimentação mais equilibrada e, claro, mais diversificada. Então, para que essa produção continue forte, algumas políticas são instaladas no programa da agricultura familiar, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ou o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Eles vão desempenhar elementos importantes para que possa fortificar cada vez mais as agriculturas familiares.
E essas iniciativas, elas garantem que a comida saia do campo para a nossa mesa, fortalecendo a segurança alimentar e o desenvolvimento rural. Para que você aí de casa compreenda um pouco mais sobre a agricultura familiar, vou trazer uma dica literária de hoje que chama Agricultura Familiar na Era da Segurança Hídrica e Alimentar, da Caroline Fávaro Valera. Ela vai abordar a importância da água e a importância da gestão sustentável na produção de alimentos. Porque nós sabemos, né, que nós estamos vivendo crises hídricas, momentos com os quais nós estamos quase aprofundados aí em alimentos ultraprocessados, industrializados. E a Carolina ela vai trazer uma outra visão, ela vai trazer a visão de quão importante é valorizar a agricultura familiar e trazer ali elementos que vão valorizar o campo e a qualidade do meio ambiente. Essa é a nossa dica literária de hoje. Pessoal, e para falar sobre alimentação, né, a qualidade nutricional, aqui na Casa do Sabor nós temos um sorvete vegano, sim, 0 leite e 0 açúcar, de Choco Cookie. Digamos que já é um dos meus preferidos, que é uma delícia mesmo, por sinal. E ó, quero estender o convite para que você venha aqui na Casa do Sabor nesses dias calorentos, né, de Jataí, e conheça o freezer de gelatos especialmente para você. Eu vou ficando por aqui no Café Consciência de hoje com o meu sorvete, mas na próxima semana a gente se encontra por aqui no Pausa com a Vanessa. Até breve, pessoal! Guto, eu vou usar o que você disse. Aspas. A alimentação saudável começa muito antes de chegar no nosso prato. Ela começa no campo com a produção dos alimentos. Fecha aspas. Eu amei essa sua pontuação. E eu posso afirmar para vocês que o Brasil, sendo um dos maiores produtores agrícolas do mundo, tem uma riqueza enorme de alimentos naturais, mas ao mesmo tempo enfrenta desafios em garantir que essa produção chegue de forma equilibrada e acessível à população. Enquanto grandes monoculturas dominam o mercado, a diversidade alimentar e o cultivo sustentável se torna cada vez mais essencial para uma nutrição de qualidade. Neste cenário, o Guto deu um destaque no Café Consciência sobre os pequenos agricultores. Eles desempenham um papel fundamental. São eles que cultivam boa parte dos alimentos frescos que consumimos no dia a dia, como frutas, verduras, legumes, muitas vezes de maneira mais sustentável, respeitando os ciclos naturais da terra. Valorizar a agricultura familiar significa garantir mais diversidade alimentar, apoiar práticas mais saudáveis e fortalecer a economia local. Escolher produtos de origem sustentável e incentivar os pequenos produtores é uma forma de cuidar da nossa saúde e do meio ambiente ao mesmo tempo. E por falar em alimentação equilibrada, estamos indo para mais um intervalo, mas já eu volto com Comer Bem Faz Bem diretamente do Empório Casa Verde. São 3 minutinhos e eu já volto. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equiflamóveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo. Com uma linha especial de móveis corporativos, representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equiflamóveis, qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí.
Hoje eu vim apresentar para vocês um suplemento de proteína que você pode usar no seu dia a dia, um suplemento muito versátil, mas não é o Whey Protein. É a nossa proteína do colágeno, com uma tecnologia Body Balance. A proteína ela vem com uma função estrutural no nosso organismo, né? Para cabelo, pele, unha, para a questão muscular também. E essa tecnologia Body Balance é maravilhosa. Para você que tem dificuldade de consumir o Whey Protein, que você tem alguma alergia também, alguma intolerância e não se dá bem com esse tipo de proteína, essa versão aqui é maravilhosa para você fazer essa substituição. E aqui na Empório Casa Verde nós temos 4 marcas parceiras, né, de suplemento que são maravilhosas e que tem esse tipo de proteína. Começando pela nossa marca Essential, né, que é uma marca muito bem consolidada aqui para nós. Todas essas aqui têm uma lista de ingredientes incrível. O que vai mudar são os sabores, né? Esse aqui é Essential, esse daqui é da Equalive, essa daqui é a Nutrify e aqui nós temos também a proteína da Pura Vida. Nós temos diversos sabores. Na Essential nós temos sabor chocolate, baunilha, o sabor neutro também, que é muito versátil, você pode usar em diversas preparações. Equalive nós temos sabor de cookies, baunilha, nós temos sabor de coco também, que é muito bacana. Nutrify tem um grande diferencial também. Nós temos ele no sabor de chá. Esse aqui é o chá mate com pêssego e nós temos o sabor de chá de lichia também. Então essa versão de chá não tem aquela consistência leitosa que talvez um desses aqui vai ter. Para você que quer uma consistência mais de suco, essa aqui é uma opção ideal. E da Pura Vida nós temos o sabor, esse aqui de berries silvestres, mas nós temos também o sabor neutro, o sabor de abacaxi. Super versátil também e mais uma consistência de suco. Então, para você que está buscando, né, complementar a sua proteína do dia a dia ou até suplementar, né, para substituir ali uma carne na sua refeição ou o próprio ovo e que é uma opção prática, essa aqui é ideal para você. Uma alimentação equilibrada é a base para uma vida mais saudável e cheia de energia. Vocês viram que dica maravilhosa e saborosa que a Manu nos trouxe hoje? É por isso que a Empório Casa Verde se destaca como um grande aliado nesse processo. Hoje tivemos um programa repleto de informações e trocas de conhecimento sobre um tema essencial, a saúde gestacional e a importância da alimentação nesse período tão especial. Contamos com a presença da endocrinologista doutora Mariana, que nos ajudou a entender melhor o impacto do diabetes gestacional, e da nutricionista Manu, que trouxe dicas que são de extrema importância sobre os nutrientes essenciais para as futuras mamães. Também tivemos um bate-papo esclarecedor com a ginecologista e obstetra doutora Stefani, que nos explicou mais sobre os cuidados necessários durante a gestação. Além disso, falamos sobre a relação entre alimentação e produção de alimentos no Brasil, destacando o papel fundamental dos pequenos agricultores na garantia de uma nutrição saudável e sustentável. Para fechar com chave de ouro, trouxemos o Comer Bem Faz Bem diretamente do Empório Casa Verde, reforçando a importância de fazer boas escolhas alimentares. O programa de hoje mostrou como a informação e a conscientização são fundamentais para uma vida mais equilibrada e saudável, especialmente em momentos tão marcantes como a gestação. Então eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, às nossas convidadas por compartilharem o seu conhecimento e a você que esteve conosco nessa pausa cheia de aprendizado. Nos vemos na próxima semana, de hora, você já sabe, aqui na TV Sudoeste. Um beijo, se cuidem! Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.